Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais uma aula aí do nosso curso de Química C no cursinho em Foco. Agora vamos falar da aula 4. Bom, meu nome é Lincoln, vocês já me conhecem, mas para quem está chegando agora, eu deixei meu nome escritinho ali embaixo. Galera, é seguinte, essa semana fui perguntar para vocês como estava sendo as coisas e me deram a sugestão de fazer uma aula de exercício para fixar um pouco melhor o conteúdo. Essa aula é super válida, então eu decidi deixar a aula de alcanos, que seria a nossa aula 4, para a próxima aula e passar essa aula só fazendo os exercícios das últimas 3 aulas que a gente teve, beleza? Prestem bastante atenção, porque isso vai ajudar bastante vocês na hora da prova. E seguinte, galera, eu aqui nessa aula vou fazer um experimento e eu precisaria muito da ajuda de vocês, beleza? Eu vou fazer assim, eu não sei se vocês conhecem a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é muito conhecida, até mesmo já o cursinho já fez uma publicação dela umas semanas atrás. Ela consiste no quê? Você intercalar períodos de muito foco com períodos de intervalos regulares. Assim, estudos mostram que você pode manter seu foco assim com grande intensidade durante por cerca de 20 minutos, mais ou menos, 20, 25 minutos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa aula, quando der assim uns 20 minutos, eu vou dar um aviso ali na tela, não vai ser exato, tá bom? Daí o que que vocês fazem? Vocês fazem 5 minutos de intervalo. Não vejam o vídeo, não pensem em nada do cursinho nesses 5 minutos, aproveitem, vão comer, vão no banheiro, vão tomar uma água, vão mandar mensagem pro crush, qualquer coisa, mas não pense na aula. Mas depois desses 5 minutos, vocês voltam e vejam se a forma como vocês voltam, vocês vão estar assim é, mais dispostos a ter de volta assim, esse foco, vão conseguir ter um foco melhor na aula, ok? Beleza? Então pode deixar que eu vou deixar ali um aviso para vocês, tá bom? E depois eu quero que vocês me deem um feedback disso, de como foi para você, se fazer uma aula dessa maneira é melhor. Pode escrever nos comentários, quem tiver meu número, quem tá lá naquele grupo de química, ela pode mandar mensagem também, ok? Mas me digam como foi, ok? Principalmente digam se vale a pena fazer uma aula assim, beleza? Então, sem mais delongas, já alonguei demais esse começo, vamos descontar lá depois, mas sem mais delongas, vamos continuar na nossa aula. Bom, o primeiro exercício que eu quero fazer, os primeiros exercícios, eles vão ser ali da aula 1. Lembra que na aula 1 a gente falou sobre introdução, química orgânica, falamos de classificação de carbono, falamos um pouquinho sobre hibridação ou hibridização do carbono, tá bom? Foi uma aula voltada para vocês conhecerem a matéria um pouquinho e para falar sobre o carbono, esse átomo tão maravilhoso aí das nossas vidas. E o primeiro exercício, ele vem lá da UEL. O UEL é a Universidade Estadual de Londrina, fica ali no Paraná, se você não é do Paraná e não conhece Londrina, obviamente. Bom, diz ali o seguinte: na fórmula, tananana, não vou falar ali certinho a fórmula, x e y representam respectivamente que tipo de ligação. Galerinha, ali a gente vai usar um conhecimento que a gente teve lá na nossa primeira aula, lembra? Veja, a gente vai falar das principais características. Vamos dar uma relembradinha aí. Bom, primeiro, como principal característica de um composto orgânico, tem a predominância de ligação covalente. Agora você já teve um pouco de química aí no cursinho e já está craque nisso. Então você sabe que ligação covalente é aquela que é o compartilhamento de elétrons. Professor sempre vai ser covalente? Não. Lembra que tem aquela questão que às vezes aparece um metal e ali o metal geralmente vai fazer uma ligação iônica. Mas a predominância, tipo a esmagadora maioria, vão ser ligações do tipo covalente, ok? Depois a gente falou do caráter da molécula, que ela tem um caráter do tipo apolar. Lembre-se de novo, não é todo composto, mas a esmagadora maioria tem um caráter apolar. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho ali de hidrocarbonetos, e daí vocês vão ver como isso é bem pronunciado, esse caráter apolar. Beleza? Depois, eles formam longas cadeias. Lembra? Tipo aquela do ácido graxo, uma cadeia enorme de ligação entre carbonos, justamente porque o carbono pode se ligar 4 vezes e nessas ligações entre carbonos também. Então isso faz com que há a possibilidade de grandes cadeias. Isso é uma característica bem clássica da química orgânica. E depois, do que a gente ia falar? Dos principais elementos.
Galera, vocês lembram dos principais elementos? É aquele ali, do hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono, que eu falei para vocês que vocês forem lembrar disso daí, vocês vão lembrar do nosso porquinho, o OINC ali, que a gente coloca nessa ordem, por quê? Para saber a quantidade de ligação que faz cada elemento. O hidrogênio faz uma, o oxigênio faz duas ligações, o nitrogênio faz três ligações e o carbono faz quatro ligações. Já até tinha dito isso antes, mas agora essa questão vai ser primordial, essa característica vai ser primordial para você fazer aquela questão da UEL. Vamos voltar lá então. Deixei ali o porquinho para você dar uma relembrada. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai abrir essa molécula, a gente vai escrever ela mostrando todas as ligações com todos os elementos, ok? Vamos lá. Pronto, galerinha, dê uma pausa aí no vídeo só para escrever ela bem bonitinha aí, a molécula para vocês. Bem bonitinha não, porque parece aquelas letras de pessoas que estão sendo recém-alfabetizadas, tá bem difícil aí, mas é porque eu estou usando só o computador. Mas vamos lá, o que interessa. Galera, qual tipo de ligação vai ali? Vamos começar ali pela parte final aqui da molécula, vamos falar aqui um pouquinho do nitrogênio, ok? Dá uma olhada, nitrogênio ele precisa fazer três ligações ali no composto orgânico. Nesse aqui, o nitrogênio não está fazendo nenhuma. E olha só esse carboninho aqui do lado. Ele já está fazendo uma. E para se estabilizar, para fazer o número de ligações correto, ele precisa de quatro. Poxa, ele então está feito um para o outro, né? Então aqui nós temos uma tripla ligação, beleza? Deixa eu deixar anotado aqui. Tripla ligação, ok? Agora vamos ali para onde seria o X ali que ele estava pedindo. Esse espacinho que eu deixei aberto aqui. Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? Opa, desculpa, até faltou aqui eu colocar um carboninho aqui, tá, gente? Tá escrito ali na molécula já. Mas ó, cara, esse carbono aqui tem dois hidrogênios, ele precisa fazer mais duas ligações. E esse carbono aqui, ele também tem duas, tem uma aqui com hidrogênio e uma aqui com carbono, não é? Então, se eu ligar entre eles como uma dupla, fica perfeita, não fica, galera? Aí, ó, então aqui seria o nosso X e aqui seria o nosso Y. Então, qual letra corresponde à dupla e tripla? A letra E, beleza? Você viu, galera? Bem facinho e é uma coisa bem básica que a gente teve ali na primeira aula. Por isso que eu digo, vocês têm que estar aí constantemente ali tentando entender essa aula. Entender não, mas prestar atenção bastante nas aulas, porque desde a nossa primeira aula vão cair questões em diversos vestibulares que vocês vão fazer pela frente. Beleza? Vamos continuar então. A nossa próxima questão vem da Uniub de Minas Gerais, a Universidade de Uberlândia. Para os mineiros eles chamam só de Berlândia e para os taxistas eles chamam só de Lândia, porque o taxista não gosta muito de Uber, não é mesmo? Bom, vamos lá. O ácido úrico é o produto final da excreção da degradação de purinas. As doenças gota, leucemia, policitemia e hepatite resultam numa excreção aumentada dessa molécula representada nessa fórmula estrutural. Temos ali a fórmula estrutural. Se você lembrar, aqui nós estamos lidando com uma fórmula de bastão, onde eles resumem o número de carbonos. Vamos dar uma olhadinha nas representações que a gente falou também na primeira aula? Dá uma olhada. Essas aqui são três moléculas que são exatamente iguais. Apenas o que muda é a forma de representá-las. Dá uma olhada. Nessa daqui, nós temos uma molécula que mostra todas as ligações, incluindo as ligações com os hidrogênios. Aqui nós temos ela resumindo o número de hidrogênios, porque fala sério, né, cara? É muito hidrogênio. E a fórmula de bastão, que é aquela que resume o número de hidrogênios e carbonos. Na fórmula de bastão, cada pontinho aqui é um carbono. E esses riscos aqui representam a ligação entre esses carbonos. Lembrem-se que aqui o carbono, ele nesse tipo de representação, você meio que assume que quando o carbono não está ligado com mais nada, ele está ligado com o hidrogênio. E lembra, sempre fazendo quatro ligações. A primeira se chama a representação estrutural plana não condensada, depois temos a estrutural plana condensada e a fórmula de bastão, como já dito. Só que ali no exercício ele pede uma diferente, ele está pedindo a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular?
Galera, eu não coloquei na primeira aula lá, mas é a forma assim mais óbvia e que mais representa a química. Dá uma olhada nisso daqui. Aqui a gente tem a representação de uma molécula que contém dois hidrogênios e um oxigênio. E como que a gente representa isso? Dessa maneira, H2O. Nesse tipo de representação, a gente escreve o elemento apenas uma vez e coloca o número de vezes que ele aparece dentro da molécula. Nesse caso, dois hidrogênios, temos aqui um H2, o 2 aqui subscrito. Já o oxigênio uma vez, então você não coloca H2O1, só deixa o oxigênio lá, beleza? Vamos voltar lá para a nossa questão da Uberlândia? Bom, ali ele trata do ácido úrico. Dá uma olhada. Na fórmula de bastão, a gente só resume o, os átomos do elemento carbono. Elementos do tipo nitrogênio e oxigênio, e o nitrogênio ali está sendo ligado com o hidrogênio, devem ser mostrados, ok? Se o hidrogênio tivesse ligado com o carbono, daí a gente resume, não coloca. Agora, se tivesse um O ligado ao hidrogênio, você vai ter que escrever o hidrogênio, e o nitrogênio ligado ao hidrogênio também, ok? Dá uma olhadinha. Vamos começar aqui pelo número de oxigênios. Quantos oxigênios nós temos na molécula? Bom, como tem que ser mostrado de qualquer forma, vemos que nós temos três oxigênios. Veja, um, dois, três. Beleza? Três oxigênios. Daí, depois vamos falar do número de nitrogênios, que tem que ser mostrado também. Temos um, dois, três, quatro. Dá uma olhada. Com três oxigênios, a gente já exclui as alternativas B e D, que não dizem que tem 13 oxigênios no caso. Tem 6 e 2. Então, nenhuma dessas duas pode ser. Na letra A, nós temos 3 oxigênios, na letra C também e na letra E também. Nitrogênio, quantos nós temos? Nós tínhamos 4. Então, não pode ser a letra C, ou seja, ou é a letra A ou é a letra E. O número de hidrogênios é algo que você vai ter que tomar cuidado, porque, como eu falei, muitas vezes não é mostrado a quantidade de hidrogênios, porque o hidrogênio está ligado ao carbono. Bom, nessa molécula aqui, você deu muita sorte, porque todos os carbonos que aparecem fazem quatro ligações com outros elementos, no caso, com carbonos, com nitrogênios ou mesmo com oxigênio. Ou seja, todos os carbonos que aparecem nessa molécula, eles não estão ligados a nenhum hidrogênio, então você pode ficar tranquilo. Dá uma olhada aqui então a quantidade de hidrogênios que é mostrada, que está sendo ligada no nitrogênio. Um, 2, 3, 4. Qual a alternativa que aparece quatro carbonos? A letra A ou a letra E? Bom, temos aqui na letra A. Então, obviamente, letra A é a resposta. Mas só para conferir, na letra A temos 5 carbonos. Vamos contar a quantidade de carbonos da molécula. Veja, um, 2, 3, 4, 5. Você viu? É bem facinho e é outra coisa que você tem que saber desde a nossa primeira aula. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, esse exercício aqui eu tirei de uma lista de exercícios que eu estou enviando para vocês, ok? Eu vou deixar ele ali um pouco mais visível, porque eu coloquei muito zoom ali e não deu para enxergar direito. Essa daqui é a mesma molécula ali de cima. Tá vendo ali que em um dos carbonos falta aquele C2H5? Eu coloquei ali embaixo, mas vocês têm que ficar esperto, galera, porque isso daí é um radical, tá bom? Daí você tenta montar por tentativa e erro mesmo para ter dois carbonos e 5 hidrogênios. Ali eu já deixei ele indicado, ó, radical etil, ok? Vamos contar quantos que são os carbonos primários dessa molécula. Lembre-se, eles vão ser geralmente aqueles que estão mais próximos ali da ponta, tá vendo? Os carboninhos da ponta. Só que eu deixei aqui também esse daqui. Por quê, professor? Ele está fazendo duas ligações. Apesar desse carbono estar fazendo duas ligações, uma ligação é com o nitrogênio. Então, por isso, ele é considerado primário. Desculpa, vocês receberam ali um spoilerzinho ali. Eu já tirei ali das alternativas, então, aquele que tem a quantidade de carbono diferente de 7 de carbonos primários, porque temos 7 carbonos primários nessa molécula. Beleza. Vamos falar agora de carbonos secundários. Secundários vão estar ligados a outros
2 carbonos. Nessa molécula, nós temos quais carbonos secundários? Esses aqui. Tá vendo? Se você for ver, cada um deles é ligado com outros 2 carbonos apenas. Ali nas alternativas, daí, se você ver, a letra B é a única que contém 4 carbonos do tipo secundário. Então, por isso, nós sabemos que a resposta é a letra B. Beleza? Mas confira ali na molécula, tá vendo? Esse carbono aqui, ó, deixa eu pegar o mouse aqui que está difícil. Esse carbono aqui ele é terciário. Lembra-se, a partir do carbono terciário que vão aparecer as ramificações. E os radicaizinhos aqui, ó, isso aqui é uma ramificação. E ele está ligado a um carbono do tipo terciário. Já esse daqui ligado com 4 outros carbonos. Então consideramos ele carbono quaternário. Beleza? E agora o nosso próximo exercício. Vamos lá. Esse exercício aqui, galera, é bem do tipo Enem. Por que do tipo Enem? Porque ele tem um texto bem grande, só que o finalzinho dele, ele vai mostrar o que é. O texto é aquele texto para informar, dar um suportezinho aí na questão, mas muitas vezes acontece que nem é necessário. Lendo ali pelo final, dá uma olhada. A hibridização do carbono ligado ao oxigênio na estrutura do geraniol é do tipo. Dá uma olhada. A estrutura do geraniol é aquela ali em cima que ele mostrou para vocês. Estão vendo? Então, qual que é o tipo de carbono? Agora nós estamos falando de uma outra classificação do carbono, porém agora ela vai falar da hibridação ou hibridização do carbono. Veja, o carbono ele pode ser do tipo sp3, fazendo 4 ligações simples e tendo uma geometria do tipo tetraédrica, aquele gifzinho bem louco rodando ali na sua tela. Depois nós temos do tipo sp2, que é daquele ligado que tem uma dupla e duas ligações simples. Lembra que ele tem aquela forma, aquela estrutura trigonal plana? Lembra? É aquele triângulozinho achatado? E depois nós temos o tipo SP, que pode ser tanto duas duplas ou uma simples e uma tripla, que tem a geometria que a gente chama de linear, obviamente porque está em linha. Beleza? Vamos dar uma olhada ali de novo na nossa questão. Dá uma olhada. Eu passei a molécula ali para ficar um pouquinho maior, ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. Qual carbono que ele está procurando? Ele falou aquele que está ligado com o OH. Então é esse carbono aqui. Tá vendo? Ali ele está fazendo duas ligações. Por que está sendo representado apenas duas ligações? Porque subentende-se que as outras ligações são com os hidrogênios. Então, se tem duas ligações, uma fazendo com oxigênio e outra com aquele carbono ali de dupla, ou temos também outros dois hidrogênios. E hidrogênio só fazendo ligação simples. Então, esse carbono só tem ligação simples, ou seja, ele é sp3. Tem aquela estrutura ali do gifzinho, aquela tetraédrica bem louca girando ali. Então ali nós temos que a resposta da questão é a letra C, ok? Viu? Não é difícil, é bem tranquilo de fazer. Bom, galera, agora chegamos aí na nossa aula 2, mas já falamos bastante durante o curso, então dá uma descansadinha, ok? Dá uma paradinha, fica 5 minutos e depois a gente volta a fazer os exercícios. Beleza? Espero vocês daqui 5 minutos, hein? Bom, a nossa aula 2 ela vai falar sobre o quê? Classificação de cadeias carbônicas. Beleza? Essa aula aí é bem tranquilinha, eu tenho certeza que você estudou e está craque nisso. Dá uma olhada. A cadeia carbônica baixa é classificado como? Nossa, professor, quanto nome! Meu Deus do céu, eu vou ficar louco para fazer isso daí. Relaxa. Vamos relembrar esse tipo de classificação que a gente pode ter. Bom, a classificação das cadeias carbônicas pode ser dessa maneira. A cadeia aberta, ela é aquela que contém pelo menos duas pontas. Pode ter mais que isso, porque pode ser ramificada, que é outro tipo de classificação que a gente vai falar. Ou ela então pode ser fechada.
aquela fechada, lembra que formam os ciclozinhos? Tanto que esses ciclos podem ser ainda aromáticos, lembra? Quando tem as duplas conjugadas, aquele anelzinho, você vai lembrar do benzeno. Ela também pode ser normal ou ramificada. O que seria uma cadeia normal? É aquela cadeia que a gente considera do tipo linear. Lembra que é aquela que só faz uma linhazinha. E a ramificada é aquela lá do meme que parecem galhos secos. E daí você vai lembrar dos galhos secos de uma árvore qualquer. Esse meme fez foi muito famoso quando eu comecei na internet, né? Talvez vocês nem tenham visto esse meme. Depois, a classificação das cadeias carbônicas elas podem ser entre homogênea e heterogênea. Homogênea é aquela que apenas tem ligação de carbonos na sua cadeia, ou seja, ela não é interrompida por um átomo diferente. Já a heterogênea é. Lembra quando a gente tem um oxigênio entre ligações de carbono? E que fique bem claro, entre as ligações, se ele estiver no final, não estiver entre dois carbonos, a cadeia é classificada como homogênea ainda, beleza? E tem aquela saturada e insaturada, que é a mais fácil, é só você ver se tem uma dupla ou não. Dupla ou tripla, no caso, ou as duas. Essa daí é a mais tranquilinha aí para você estar visualizando. Vamos voltar então para o nosso exercício? Bom, dá uma olhada ali. Vamos fazer um a um para ver o que a gente pode desconsiderar. Primeiro, a cadeia ela é aberta ou ela é fechada? Galera, a gente pode ver ali que a cadeia ela é aberta, ela tem mais de uma ponta, né? Ela não forma ciclo nenhum. Mas ali tem uns nominhos meio diferentes. Vejam, tem alicíclica, alifática, acíclica. Bom, o que são esses nomes? É a mesma coisa que aberta ou fechada. Uma cadeia aberta, ela também pode ser chamada de acíclica ou então alifática, enquanto uma cadeia fechada também pode ser chamada de alicíclica. Bom, sabemos que ela é uma cadeia aberta, então a letra B a gente já pode desconsiderar por quê? Porque diz que ela é alicíclica, uma cadeia do tipo fechada. Todas as outras opções são cadeias do tipo aberta, alifática e acíclica, ok? Próxima classificação. A cadeia ela é normal ou ramificada. Bom, considerando que temos a presença aqui de um carbono do tipo terciário, que dá esse raminho aqui, essa ramificação, podemos dizer que é uma cadeia do tipo ramificada, não é? Mas agora, suponha que não existe essa ligação, esse carbono aqui, é continuaçãozinha aqui. A cadeia seria normal ou ramificada? Pô, professor, seria ramificada, tem uma pontinha aqui. Não, lembre-se, essas classificações condizem apenas em ligações de carbonos, ok? Ou seja, se não tivesse isso daqui, seria considerado uma cadeia do tipo normal ou linear, que a gente pode chamar de linear. Mas como tem, ela é do tipo ramificada. O que a gente pode desconsiderar aqui? Tanto a letra D quanto a letra E, que dizem que a cadeia é do tipo linear. Então, ou vai ser a letra C ou vai ser a letra A. Quanto à homogeneidade e à heterogeneidade dessa cadeia. O que seria ali uma cadeia do tipo heterogênea? Ela teria que ter o quê? Um átomo diferente do carbono entre essas ligações aqui. Se aqui tivesse um oxigênio, seria heterogêneo? Ah, professor, mas tem aqui. Mas como eu falei, essas classificações condizem apenas para ligações entre carbonos. Como isso daqui está fora, não tem nenhum carbono aqui ligado, podemos considerar que essa cadeia ela é do tipo homogênea, tem apenas carbono, incluindo isso daqui. Quando a gente vê essa questão, nós podemos eliminar o quê? Nós podemos eliminar o quê? A letra A. A letra A diz que ela é do tipo heterogênea, o que não é. Então ficamos aqui com a letra C. Beleza? Vamos para a próxima. O nosso próximo exercício vem da PUC do Rio Grande do Sul, beleza? A fluoxetina presente na composição química do Prozac apresenta a fórmula estrutural pá. Essa formulazinha toda bonitinha aí. Com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta o quê? Eu vou colocar aqui aquela tabelinha bonitinha para ajudar a gente nesse exercício, o mesmo que a gente usou no último. Bora lá. A letra A
cadeia carbônica cíclica e saturada. Galerinha, olha esse composto. Você consegue enxergar algumas cadeias cíclicas? Sim, né? Esses aqui são os benzeninhos bonitinhos, que são cíclicas do tipo quê? Aromática. São cadeias carbônicas aromáticas também. Agora, olhando ali a outra parte da molécula, nós temos o quê? Cadeias do tipo linear, cadeias abertas. Ou seja, esse é o caso daquele tipo de cadeia que ela é cíclica, mas também tem cadeias do tipo abertas. Então, como a gente chama? Cadeias mistas, beleza? E assim, se fosse só ali a primeira afirmação, cadeia carbônica cíclica, nós até poderíamos aceitar, mas olha o segundo, diz que ela também é saturada. Como eu falei, temos aqui um benzeninho. Tá vendo esse benzeno aqui, bonitinho? O que é característico do benzeno? Ser cíclico e ter duplas ligações conjugadas. Lembra que é conjugada? É aquilo lá, de tipo assim, temos ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, que é o que forma o anel benzênico, que fica girando a alta velocidade ali, porque está em ressonância e também por isso é muito estável, beleza? Então nós temos aqui essa questão de dupla, simples, dupla, simples. Temos dupla é o quê? Insaturada. Então a letra A não está correta por causa disso. Vamos ali para a letra B. Cadeia carbônica aromática e homogênea. De novo, a primeira parte ali até poderia estar correta, porque nós temos cadeias carbônicas do tipo aromáticas. Só que são homogêneas? Lembra que eu falei? Se tiver um átomo diferente de carbono nas ligações entre carbonos, então nós podemos dizer que é heterogênea. E temos isso aqui? Não temos aqui nessa pontinha aqui, porque esses flúors estão ligados nesse carbono aqui, só que daí está na pontinha, então a gente não considera. Agora olha esse oxigênio aqui. Eu tenho um carbono aqui e o oxigênio ligando aí esses dois carbonos, no meio desses dois carbonos. Aqui nós também temos. Esse hidrogênio fica aqui para cima geralmente, tá bom, galera? Cuidado para não se confundir. Mas aqui nós temos um carbono e aqui nós temos outro carbono. Esse aqui interrompe a cadeia. Então nós dizemos que é heterogênea, beleza? Então letra B também não é. Letra C, cadeia carbônica mista, ok. Heterogênea, ok, galera. Então tá certinho. Temos uma cadeia mista, que tem as cadeias aqui, tanto cíclicas a- quanto abertas. E também é heterogêneo, como a gente acabou de falar. Dá uma olhada aqui na letra D. Somente átomos de carbonos primários e secundários. Galerinha, vamos dar uma olhadinha aí nesse daí. Onde nós temos carbonos primários aqui? Esse carbono aqui é primário, esse carbono aqui é primário. Aqui, carbono secundário. Mas olha o próximo. Esse carbono aqui é do tipo terciário. Então, isso daí já está errado essa afirmação. Beleza? Então, tomem cuidado com isso, ok? E agora nós vamos seguir para a nossa última aula, aula passada ali, aula 3, onde a gente deu os nomes dos compostos orgânicos. Lembra, tem que seguir todas aquelas regrinhas lá, mas que no fim não é tão difícil assim. Bora fazer nosso primeiro exercício. Esse exercício vem da PUC aqui do Paraná. Ele diz ali, a estrutura a seguir, essa coisa aí bonitinha, apresenta a seguinte nomenclatura oficial. Galerinha, vamos dar uma olhada de como a gente faz para dar esses nomes? Lembra? Aquelas regrinhas mesmo. Bora lá. Para compostos ramificados, o nome vai ter um localizador, seguido de um substituinte, depois a cadeia principal e depois um grupo funcional. Lembra? E daí esses nomes aí, como a gente não vê um composto escrito três, três carbonos de ligação dupla, a gente usa uns códigozinhos, ok? Lembra? O nome, principalmente ali, ele segue um prefixo, tem um intermediário e depois um sufixo. O prefixo é de acordo com a quantidade de carbonos que tem a molécula. Um carbono é met, dois carbonos et, prop, but, pent e ex. Daí o intermediário, ele já vai levar em conta as ligações que tem nessas cadeias. Lembra, quando é saturado, só ligação simples é an. Quando tem uma dupla é en, duas duplas dien, porque é dois en, dien, e três duplas trien.
Depois tem a tripla, dupla e tripla, esses aí você já sabe. E o sufixo, que como a gente está trabalhando apenas com hidrocarbonetos, a gente usa o sufixo "-or" no finalzinho da palavra. Lembra? Agora vamos usar esses conhecimentos para fazer a questão. Bom, vamos lá. Primeiro passo, o que a gente vai fazer? Encontrar a cadeia principal. Qual é a regra para a cadeia principal em compostos orgânicos? A gente vai começar a contar os carbonos de acordo com a primeira ramificação, para que as ramificações fiquem sempre nos menores números. Deixa eu ativar aqui a minha caneta maravilhosa, porque a gente vai usar talvez. Só que tem um porém. Quando a cadeia tiver uma dupla, a gente vai começar pelo lado dela. Dá uma olhadinha aí, vamos dar uma roubadinha para a gente saber, para facilitar o nosso trabalho. As respostas elas estão mostrando que a cadeia principal tem um ept, ept. Lembra? Tá vendo aqui? Isso quer dizer que tem 7 carbonos na nossa cadeia principal. Já dá um auxílio, né, galera? Vamos ver por qual lado começar. Eu poderia começar tanto por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, mas como nós temos essa insaturação aqui, a gente tem que começar por aqui. Então esse daqui é o meu carbono 1. Aqui nós temos o carbono 2. Esse 2 é o carbono onde está a insaturação, beleza? Depois nós temos aqui o carbono 3. Seguinte, para qual lado vai ficar maior? Bom, poderíamos seguir para cá ou poderíamos seguir para cá. Tá vendo que esse lado aqui é muito maior, então a gente continua por aqui. Vamos lá, 4, 5, e aí, vamos para baixo ou vamos para frente? Galera, nesse caso aqui, a gente vai para cá, mesmo sendo menor. O que acontece? Esse C6H5 aqui, na realidade, ele é um fenil. Essa parte da molequinha aqui, tá vendo? Por que então que nós não vamos ali para baixo? Nós, nesse exercício, não vamos para baixo justamente porque a resposta está dizendo que é um heptano. Se nós continuarmos aqui, vai ser esse daqui, ó, 6 e 7. Essa daqui, então, seria a cadeia principal. E também um bom senso também. Não, esse daqui poderia até, às vezes, dependendo do composto, desconsiderando esse composto aqui, poderia também ser uma cadeia principal, nada impede. Mas nesse caso aqui, a cadeia principal é essa de cima, beleza? E depois, a gente já numerou a cadeia principal. Localizar e identificar os substituintes. Um deles, eu já falei, vocês já estão sabendo, é esse daqui, o nosso benzeno. E o outro substituinte é isso daqui. Substituinte é aquela ramificação que não faz parte da cadeia principal. Veja, aqui nós temos 3 carbonos. Para dar o nome do substituinte, é basicamente as mesmas regras do que para a cadeia principal. 3 carbonos é prop, só que o sufixo que a gente vai utilizar é il. Então esse daqui é um propil. Só que vocês vão notar que aqui nas respostas nós não temos propil. A gente tem o isopropil. É porque o nome desse daqui se chama isopropil pelo fato dessa ligação estar nesse segundo carbono aqui. Tá vendo? Esse carbono divide a molécula de forma igual. E por isso nós temos um prefixo iso. E por isso que ele se chama isopropil. Agora, quem nós vamos colocar primeiro? O 3 isopropil ou o 5 fenil? Vamos lembrar, fenil é o nome que a gente dá para o benzeno quando esse é radical, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai considerar por ordem alfabética. A letra que vier antes é quem virá antes no nome da molécula. Nesse caso aqui, o 5 fenil vem antes do 3 isopropil, ok? Então, por isso, nós começamos com 5 fenil. 5 fenil, aqui. 3 isopropil, aqui. 2 hepteno, porque é o quê? Porque é a presença da duplinha aqui. Lembra que eu falei? Essa molécula também pode ser escrita como hept 2
eno. Só que provas mais antigas vão mostrar esse 2 na frente, porque era uma linguagem que era comumente utilizada antes. Mas aí o PAC não recomenda mais, até porque fica um pouquinho mais confuso, não é? Mas bom, nesse caso aqui, nós temos que a resposta está na letra B. Beleza? Você viu? Tem umas regrinhas chatinhas aí, mas com o tempo elas ficam bem tranquilas e a gente vai trabalhar bastante elas durante as nossas aulas. Beleza? Ah, que bonitinho agora que eu vi que ficou um coraçãozinho aqui. O nosso último exercício do dia vai vir da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, igual aquele primeiro. Uma alternativa para os catalisadores de células a combustíveis são polímeros condutores, que pertencem a uma classe de novos materiais com propriedades elétricas, magnéticas e ópticas. Esses polímeros são compostos formados por cadeias contendo ligações duplas conjugadas. Grave isso daqui, ó, ligações duplas conjugadas, que permitem o fluxo de elétrons, que é o que acontece ali naquela questão de ressonância que eu já havia comentado. Assinale a alternativa na qual ambas as duas substâncias químicas apresentam essas ligações duplas conjugadas. Galerinha, lembra que é aquela questão lá de ter dupla simples, que existe no benzeno. Isso quer dizer duplas conjugadas. Ó, vou colocar aqui 3 pontinhos, porque vamos supor que a molécula continue aqui para ambos os lados, mas ela tem essa dupla simples, dupla simples. Isso são ligações do tipo conjugadas. Olha essa primeira molécula, propanodieno. Lembra do propano? Ele tem 3 carbonos. O propan, no caso, prop. 3 carbonos. Pensa um pouquinho, galera. Tem espaço para ter uma dupla simples dupla? Não tem, né? Então, o propanodieno vai ser essa moléculazinha aqui, ó. Opa, essa molécula aqui. Propano com uma ligação aqui e a outra aqui. Entende? Então, não dá para considerar que isso daqui é uma ligação dupla conjugada. Agora, e essa outra molécula aqui? Metil 1,3-butadieno. Faz ela aí no teu caderno. Você vai chegar numa estrutura assim, ó. Esse daqui é o metil 1,3-butadieno. Essa daqui seria a cadeia principal. Lembra da questão da cadeia principal? Ela tá com onde está as duas insaturações. E veja, aqui aparece o dupla simples. Dupla, tá vendo? Apenas a partir de moléculas do tipo but que nós teríamos então uma situação de duplas conjugadas. Então esse daqui é, mas como não tem no propanodieno, a gente não pode considerar. Depois, propanodieno de novo. Pô, esse daqui a gente já sabe que não tem. Mas e o ciclopenteno? Dá uma olhada como ficaria o ciclopenteno. É um ciclo com 5 carbonos e uma ligação dupla aqui. Nesse caso, nós precisamos numerar o carbono? Precisa ser ciclo pente 1-eno? Não, por quê? Independente de onde estar essa única ligação, a molécula vai ser a mesma, não vai mudar. Então, nem o propanodieno e nem o ciclopenteno são moléculas que contêm essa dupla conjugada. Depois, ciclopenteno, epa, já sabemos que não. E metil 1,3-butadieno. Esse é, mas o ciclopenteno não. Letra D, benzeno, que eu acabei de falar que tem, e ciclopenteno. Galerinha, o benzeno a gente sabe que tem, né? Dupla simples, esse sim. Mas o ciclopenteno não tem. E sobrou então a letra E, que tem o benzeno e o metil 1,3-butadieno. Beleza? Então, obviamente, é a letra E. Meu Deus, isso daqui ficou terrível. Enfim, galerinha, terminamos por aqui. Tem agora uma lista que eu finalmente enviei no Classroom. Na realidade, eu ainda vou mandar ela hoje à noite aí para vocês. Mas, galerinha, finalmente nós terminamos essa aula. Você viu que é uma aulinha um pouquinho mais pesada. Avalie-se agora como você está com relação àquele experimento de dar uma pausa e depois continuar. Vê se vale a pena e se vale para você, faça isso também com as outras matérias. Pare ela na metade, dá uma descansadinha, tá bom? Vai tomar uma água, mandar mensagem para os amigos e depois você volta. Você vê que volta com os ânimos renovados. Não vou negar,
Eu uso desse método e tive muita dificuldade no começo, porque quando eu saí eu tinha muita vontade de sair e não voltar nunca mais. Mas depois você percebe que você começa a render muito mais. Espero que que eu tenha ajudado vocês. Por favor, me mandem mensagem se vocês tiverem alguma dificuldade. Não esqueçam de dar o feedback que eu pedi no começo da aula. E no mais, continuem seus estudos da melhor maneira possível, ok? Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.